Santa Juana de Arco, símbolo de la confianza. Símbolo de la confianza y de la gloria de la Iglesia. ¿Cuántos factores humanos pueden llevar al hombre a engañarse en sus juicios? Malentendidos, envidias, odios, rivalidades, celos, malas interpretaciones. En fin, la lista de sustantivos a este respecto es enorme, pues donde entra la mano del hombre, si no entra la gracia y la santidad, fácilmente entran criterios humanos equivocados. Y la realidad de la Iglesia no está exenta de este factor humano. Divina, sin duda, la Iglesia, sin embargo, está compuesta por hombres que, de acuerdo con su naturaleza, están sujetos a equivocarse en sus juicios, caso no se guíen fielmente por el Santo Evangelio, a fin de adaptar sus propios criterios a los verdaderos criterios de nuestro Señor Jesucristo. Un caso emblemático de esta realidad de la Iglesia lo encontramos en la historia de Santa Juana de Arco. Conozcámosla en palabras del Dr. Plinio. Os senhores tomem figura de Santa Joana d'Arco. Não há quem não perceba o pulcrum da figura dela. Mas esse pulcrum é o que é? É da Virgem que faz a vontade de Deus. E que, como Deus quer fazer dela uma lutadora, tira de sua fraqueza virginal forças extraordinárias e derrota os homens mais fortes. Ela é uma donzela delicada, frágil, fina, como convém ao sexo feminino. Ela é, entretanto, um guerreiro, e um grande guerreiro. Mas como é que isso se explica? É pelo equilíbrio que há nela, a delicadeza da mulher, a força da Virgem, que sabe defender-se e que tem a integridade da alma necessária. Mas, sobretudo, a alma a quem Deus, por meio das vozes, falou. E que, em certo momento, por assim dizer, ouviu a voz de Deus. Ali veio nela uma claridade que nos dá a impressão que em todos os momentos de sua vida, Santa Joana d'Arco irradiava a luz. Ela era uma pastorinha do Ducado de Lorena, num lugarzinho chamado Dom Remy. E os pais dela mandavam apacentar as ovelhas no campo. E ela, quando estava no campo, sozinha, pastoreando, ela rezava. E também rezava muito na igrejinha da sua aldeia. Uma menina extremamente piedosa. E ela ouviu umas vozes no ar que ela não sabia de onde vinham. Essas vozes acabaram revelando que eram São Miguel e mais 2 outros santos. E acabaram dizendo a ela que ela tinha missão de ela se apresentar ao rei da França e dizer que queria ajudá-lo da parte de Deus
a expulsar os ingleses que tinham ocupado a França. Ela foi, se apresentou ao rei, o rei fez dificuldades, ela profeticamente venceu as dificuldades do rei e, comandando os exércitos do rei, ela de fato expulsou os ingleses da França. Com o rei houve dois fatos muito bonitos que provaram a missão dela. Naquele tempo não havia imprensa, nem televisão, nem nada dessas coisas. E uma pessoa do povo só tinha um jeito de saber como era a cara do rei, olhando para o rei. Se nunca tivesse visto o rei, entrando numa sala, não saberia qual era o rei. No dia que ela foi falar com o rei quis ver se ela era profetisa mesmo. Então arranjou um jeito. Ele se vestiu como um simples nobre e ficou num lugar secundário da sala. E no lugar principal da sala ficou um outro nobre, vestido com uns trajes riquíssimos, que davam a impressão de que ele era o rei. Ela entrou, não sabia nenhum costume de corte, nem nada disso, uma pastorinha, olhou para todos e nem ligou para aquele lá que seria o pseudo-rei. Ela foi direto àquele que estava no canto e disse: "Ó rei, eu venho vos falar." O rei também pediu a ela um outro sinal de que ela era mandada por Deus. Havia uma espada de um guerreiro antigo que eles queriam muito recuperar porque tinha desaparecido. O rei disse: "Me dê um sinal de que você vem da parte de Deus." Ela disse: "Ó rei, a espada tal se encontra em tal lugar, embaixo do altar. Vamos lá mandar escavar embaixo do altar, lá está a espada." O rei foi e mandou escavar. Abriram o lugar e encontraram a espada. Ninguém podia adivinhar, mas ela, profetisa, adivinhou. Ela é uma frágil virgem, dotada de armadura, precedeu as tropas dos combates e foi expulsando os ingleses, expulsando. Ela teve a alegria de assistir à coroação do rei da França. A França estava tão por baixo que o rei não tinha tido coragem de se coroar, porque ele achava com certeza meio ridículo fazer uma coroação quando a maior parte de seu território estava em mãos dos ingleses. Mas foram tais as vitórias que chegou o momento de, antes mesmo dos ingleses estarem inteiramente expulsos da França, ela ir com o rei para Reims, a cidade da catedral, renda de pedra e de vitrais, aonde os reis da França eram ungidos com o sacramental da igreja. Então, ela leva o rei para lá e o rei é coroado numa glória indizível. Ela, num lugar de honra, com seu estandarte.
ela parece que teve promessa das vozes de que ela só morreria quando o poderio do inglês tivesse quebrado na França. E ela estava lutando, ainda havia uma parte da França para recompor. Quando a traição imunda, como uma serpente, se enroscou nela. Ela foi presa durante um combate por vassalos do rei da França em revolta contra o rei. Eram os Bourguignons. E esses vassalos a venderam mediante dinheiro aos ingleses. E os ingleses, que naquele tempo ainda não tinham caído em heresia, os ingleses, por sua vez, entraram em entendimento com o arcebispo de uma diocese onde eles ainda dominavam, entraram em entendimento com o arcebispo e acusaram a ela de bruxa, cometendo crime, portanto, de bruxaria, de pacto com o demônio. E disseram que era porque ela tinha pacto com o demônio que ela tinha conseguido aquelas vitórias. E ela foi condenada a ser queimada viva como bruxa, como herética, pelo Tribunal da Inquisição. Chegou, afinal, a manhã da morte. Entra o carrasco, põe-lhe uma túnica infamante, toda induzida em matéria combustível, para que o fogo pegue logo nela. Amarra numa carreta, onde ela vai de pé, com as mãos amarradas por trás, como malfeitora e para não poder fugir, com a rua cheia de povo, e vai para o lugar onde ela devia ser queimada viva. Foi lida diante dela uma acusação toda cheia de falsidades e de misérias e de infâmias que ela não tinha cometido. Durante o processo, ela se defendeu como uma lhoa. E contra a expectativa dela, a carretinha continuou, ela chegou à praça, teve que descer e teve que caminhar em direção à fogueira que estava lá. Os senhores estão vendo a perplexidade no espírito dela. Como é? Aquelas vozes não eram verdadeiras? Aquelas vozes me teriam mentido. Minha vida, meu Deus, não teria sido senão um engano. Aquela ajuda que vós me destes teria sido uma ilusão. É a Inquisição que me condena. É um tribunal eclesiástico dirigido por um arcebispo e composto por teólogos e por homens de lei. Será que eu não tive um engano? Oh, meu Deus! Quando induziram fogo nela e que ela começou os estertores da morte, ela parece ter tido uma visão. E de dentro das chamas, viram-na gritar para o povo: as vozes não mentiram, as vozes não mentiram. O fogo tomou conta do corpo dela. Ela morreu com todas as dores de quem morre queimada viva. Mas até o último momento, as vozes não mentiram. As vozes não mentiram. Ou seja, há um mistério, mas eu morro contente porque eu faço a vontade de Deus. O mistério se explicou. A ofensiva que ela tinha conduzido contra os invasores ingleses era uma ofensiva tão tremenda que eles não ousaram resistir
ao pequeno exército francês que deixava ali. Era o ímpeto dela que tinha derrubado o poderio inglês na França. Era o ímpeto dela que tinha derrubado, mas ela morreu antes de ver a muralha cair. Mas as vozes não mentiram. Deus não tem pressa. Deus é eterno. Deus quis que apenas em 1900, mais ou menos, os sinos magníficos da Basílica de São Pedro começassem a badalar. E uma cerimônia magnífica se realizasse. Era um Papa Santo, São Pio X, que afinal de canonizar Santa Joana d'Arc. As vozes não mentiram. Andaram devagar, mas Santa Joana d'Arc ficou o próprio símbolo da glória da França. Um símbolo magnífico da glória da Igreja. De bruja a santa, de hereje a heroína, de excomulgada a un símbolo vivo de la gloria de la Iglesia. Cuántas contrariedades enfrentan los santos. La santidad fue y continuará siendo una piedra de escándalo incluso dentro de las propias filas de la Iglesia. Y en Santa Juana de Arco vemos un símbolo rutilante de esta verdad. El santo, como cualquier seguidor de nuestro Señor, está destinado a ser causa de caída y resurgimiento de muchos, ser una piedra de contradicción. De modo que el pensamiento de muchos corazones sea revelado, para que se manifieste realmente en dónde se encuentra la verdad. Todos, si queremos ser fieles a nuestro Señor, pasaremos en algún momento por estas situaciones de incomprensión o incluso de calumnia. Es una de las señales de la bienaventuranza, ser perseguido por causa de la justicia. Lo que importa es mantenerse fiel a la verdad, porque ella siempre acabará brillando, como en el caso de Santa Juana de Arco. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!